Os transtornos comportamentais e de saúde mental já são a terceira causa de afastamento de trabalhadores no Brasil. No mundo, mais de 300 milhões de pessoas. Que coisa, que número! Sofrem de depressão e 260 vivem com transtornos de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estimativas da instituição afirmam que os dois distúrbios custam a economia de 1 trilhão ao ano em perda de produtividade. Que coisa! O Dr. Denis Cruz Júnior está conosco aqui, acompanhado também com a Damascena, é isso? É Raio de Luar Damascena. Isso. Sério? Sério. Bacana. Bem poético o seu nome. E o doutor Denis está conosco. Doutor Denis, bom dia. Bom dia, Jackson. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer muito a oportunidade a todos. Sim. E uma honra quem está aqui na sua presença. A honra é toda nossa. Vamos compartilhar aqui conhecimentos que vocês nos trazem para os nossos telespectadores, internautas e ouvintes, essa multiplataforma que estamos neste momento no ar, nesta manhã. Raio de Luar Damascena é psicóloga, não é isso? Psicóloga. Tudo bem? Sim. Olha só, os números chamam a atenção, que eu li ainda há pouco, para os cuidados das empresas com a saúde mental dos funcionários. Quem faz o alerta é a psicóloga Raio de Luar, especialista no assunto, que também vai tratar conosco a partir de agora. É um número assustador, porque nós não tínhamos conhecimento assim, popularmente, digamos, né? É bastante assustador. As mídias estão divulgando agora, né? Certo. Porque, como eu falo, é uma cultura que a gente não tem muito acesso, né? Uhum. Porém, nesse ano de 2019, ela teve uma explosão. E é onde as empresas estão tendo esse cuidado também. Certo. Com esse número de funcionários afastados, com depressão, com ansiedade. E aí está tendo todo esse cuidado. E aí o conhecimento também. Isso independe da atividade desse funcionário que está tanto no polo industrial, no chão de fábrica, podemos colocar assim, que vai desde o chão de fábrica até aquele que está no escritório. Com certeza, ansiedade, depressão, ela pode acometer qualquer pessoa. Ninguém está isento disso. Uhum. E como é que são os sinais dentro da fábrica que a psicóloga pode dizer, olha, esse rapaz está com algum problema, essa senhora está com algum problema? Quais são os sinais que os nossos ouvintes, nossos executivos que estão nos ouvindo agora, podem também auxiliar no caso de acionar a psicóloga e o médico do trabalho, que daqui a pouco eu vou também questioná-lo. Nós temos um questionário aqui também do internauta, e muita gente nos ouve agora e está no trabalho. A gente tem aquele olhar, que é o que a gente alerta, né? Os colaboradores, os gestores. Quando a pessoa está mais triste, acanhada, quando ela tem aquela mudança de comportamento. Porque você, como chefe, você conhece seus funcionários. Certo. E aí você tem que olhar a mudança de comportamento. Acanhou, ficou mais triste, ficou mais quieto. Aquela pessoa que era mais alegre, mudou de comportamento. Está aí você ali, isso. Né? Aí você tem que ter um cuidado maior com essa pessoa. Muito bem. Doutor Denis Cruz Júnior, médico do trabalho. Claro que com olha só, esse número, 1 trilhão ao ano em perda de produtividade. As empresas têm que, nesse momento, fazer um direcionamento de investimento para a saúde do trabalhador, porque mexe também na estrutura financeira da empresa. Mexe demais isso daí. Na verdade, as empresas hoje, elas estão passando por uma mudança. A economia está exigindo cada vez mais que elas compactem a sua produção. Ou seja, com isso, elas perdem o poder de investimento. Simples, como você colocou aqui, o chão de fábrica. Isso. Né? Isso. Antigamente, aqui no distrito, você tinha 2 líderes para cada linha. Hoje, você tem um líder para 3, 4 linhas. Tempos modernos. O que acontece? Sim. Esse teu colaborador, você tem que ter uma maior atenção para ele. Ele é o seu know-how. Você vai investir cada vez mais nesse colaborador. Certo. E qual a preocupação do meu empresário? Se esse meu funcionário adoecer, como eu vou fazer com a minha produção? Por isso a importância de se investir cada vez mais na saúde, seja ela na saúde mental, seja ela em políticas de saúde para evitar o adoecimento, Sim. tanto voltado na área da doença crônica como na doença mental, Certo. que hoje em dia está sendo um cerne. Isso. Por quê?
A sociedade mudou. As exigências estão mudando. Exatamente. Hoje o cidadão comum, não vou falar do trabalhador, o cidadão comum ele está sujeito a pressões do dia a dia sociais que não existiam antes. Exato. Hoje a pessoa quer andar na moda, a pessoa quer andar com um carro novo, a pessoa quer ter bens e às vezes aquilo não condiz com a realidade financeira dela. Exato. Isso já começa a primeira frustração. A segunda são devido a problemas externos, relacionamentos em casa, relacionamentos com namorados, relacionamentos com colegas frustrados e que gera uma outro tipo de tensão. Isso acaba somando a pessoa e refletindo no trabalho, onde você pode ter divergências no relacionamento com o líder e justamente com o que a colega acabou de citar aqui. Sim. Com o adoecimento, a tristeza. E como que um ambulatório pega isso? Como que o médico do trabalho enxerga isso? Os atestados. É aquele colaborador que começa a apresentar atestados sucessivos de CID-F, que são CID de doenças psiquiátricas. E aí cabe muito bem o que a colega colocou aqui. Olha o CID. A colega colocou aqui da capacidade do gestor em gerir a sua mão de obra. Ele tem que conhecer o seu funcionário. Entendi. Não é ser chefe, é ser gestor, é ter a parte humana. Isso está sendo difícil hoje entre o chefe e o gestor, porque, na verdade, ele ainda não tem esse conhecimento, esse trato. Por isso a necessidade do psicólogo, do médico do trabalho. Esses especialistas é que vão apontar, digamos assim, um diagnóstico da empresa. Né? Agora, que tipo de iniciativas já estão sendo aplicadas e que reforçam ou contribuem para que os funcionários estejam mais saudáveis e, por consequência, evitem esses afastamentos que o senhor acabou de citar? Por exemplo, né? A Provisa é uma excelente parceira nossa. Né? Certo. Ela está sempre acompanhando a gente, ajudando nas ações. Exemplo simples. Aquela historinha do distrito de você dar uma garrafinha de água e estimular a pessoa a beber água. Impressionante. Aquela ação sobre falar de hidratação, onde a Provisa manda uma pessoa capacitada, um enfermeiro, geralmente falando sobre hidratação, as pessoas se conscientizam e começam a tomar água. Isso aí, na nossa empresa, representou, sem brincadeira, uma diminuição de 70% de afastamento devido à infecção de urina. Olha aí, hidratação, o rim agradece, né? E o rim agradece. Estão comemorando aqui. O rim agradece. Né? Estamos aqui na entrevista e a equipe da Provisa também. Que está nos acompanhando, está fazendo um vídeo que vai ser veiculado nas fábricas. Que coisa bacana. Com certeza. Agora, isso estimula também isso é uma abrangência da pequena até a grande empresa. Positivo. Uma outra coisa também, eu trouxe uma estatísticazinha bem rápida pra gente. Sim. 1 a cada 4 brasileiros tem hipertensão. Exato. Certo? Então é uma coisa muito séria. Uma ação que a Provisa muito ajuda a gente, e essa parceria, a gente chama o colaborador, a importância do médico do trabalho atuante. Certo. Ele pede nos exames, que os empresários têm que, às vezes, abrir um pouco a mente. Aquilo que você falou, nem todo mundo está preparado. Exatamente. Certo? Você pede nos seus exames periódicos, você pede, por exemplo, colesterol, triglicerídeo e glicemia. O empresário, mas isso não tem nada a ver com o risco da minha empresa. Só que o que a gente está focando? A gente não está focando nisso, a gente está focando a melhoria da qualidade de vida do seu colaborador. Então, através do colaborador estar com diabetes, a glicemia está alterada, está falando a favor de diabetes, está com colesterol, triglicerídeo, o cara está com tontura, está passando mal. Pressão 15/9, já foi. Aí esse colaborador, o que a gente faz? O pessoal da Provisa vai, conversa, dá uma palestra, fala sobre o que é proteína, colesterol, triglicerídeo, ensina sobre uma alimentação saudável. Em conjunto, a gente já agenda uma consulta com um nutricionista. Exato. Isso tudo para melhorar o quê? A qualidade de vida desse colaborador. Porque o colaborador tratado é um colaborador que não vai apresentar atestado. Exatamente. E não vai se afastar, não vai comprometer a produção e lá na ponta o rendimento da empresa financeiro. Não é verdade? Raio de luar. Só para acrescentar, em relação a essas ações, eu venho fazendo também esse trabalho nas empresas, que é uma solicitação das empresas de trazer um psicólogo para fazer palestras. Que bacana. E pasme que a maioria das pessoas que vêm são os gestores, são os chefes, porque a gente trata primeiro
os de cima, né? Exato. Para poder os tratar líderes que vão os multiplicar colaboradores. as ações para os colaboradores. Isso. Eu queria falar sobre aquele exame admissional. Tem um exame admissional que a empresa checa, o candidato e tudo mais, ele tá tudo bacana. Depois desse exame admissional, já vem só o demissional, que é quando ele é desligado da empresa. Porém, nesse período em que ele foi admitido, em que ele foi desligado, existe algum exame para avaliar o funcionário da fábrica? Olha, Doutor, a NR7 ela é bem clara. Sim. Os exames são admissionais, e demissionais? periódicos, Ah, demissionais, retorno ao trabalho e mudança de função. Ou seja, anualmente ou a cada... A NR ela fala bem assim, ó. sim, Para pessoas de 14 a 18 anos, a avaliação é anual. certo. De 18 a 45 anos, Que a empresa realiza. isso, é bianual, Certo, tá? E de 46 anos para frente pode ser anual, é obrigatoriamente anual. tudo bem. Algumas empresas podem fazer, entendem que tem que fazer anual ou bianual. O que deu a confusão do E-Social? Qual foi? Porque o E-Social ele ia checar isso de verdade, se Certo. a empresa estava fazendo. Exato. E E- muitas não estavam. E aí tinha uma multa, tinha um valor agregado, era tranquilo. quase R$ 400 por cada ASO que não fizesse. O que é ASO? Que é pra gente ficar Isso, também, o ASO é o Atestado de Saúde Ocupacional, que é dado justamente nessa consulta que o senhor falou, na consulta periódica, Olha onde aí. a gente vai avaliar a saúde do colaborador. Pronto. Nem muitas fazem, né? Não, nem muitas fazem. Pagam a multa, mas não fazem. Atualmente a multa ela nem é muito levada em consideração, mas o E-Social ele viria com uma grade mais pesada em cima disso. Agora, com esses números aqui, eu acredito que as empresas deveriam correr para avaliar os seus funcionários. Olha, com certeza a colega está aqui do lado, a Raio de Luar. Raio de lã. Raio de Luar está aqui para poder falar um pouco mais para nós, porque a intensidade que está se tomando dos transtornos mentais Certo. dentro das empresas, de modo geral na sociedade, simples, a gente na nossa época, a gente não via essa história de baleia azul, a gente não via criança se mutilando, quase não existia isso. Não existia, é verdade. Não isso. existia Eu tô até com medo. aquela pressão. Ah, Quando a gente passou no ginásio, isso. não tinha aquela pressão, você vai ser doutor, você vai ser isso. Tu tem que ser tem que doutor, ser isso, tem que advogado estudar, ou tem que doutor. passar. Não existia É, isso. aquela pressão, né? A gente brincou de bola até os 16, 17 anos e não se preocupava com isso. É que eu comento que a criança, nessa época, ela era criança. Hoje a gente está perdendo, né? Isso é o reflexo dessa nova geração, Sim. doutora? É um É o reflexo? reflexo da nossa geração. E a gente está buscando isso, a voltar. Resgatar. Isso, a aquela resgatar a socialidade. essência da criança. Exatamente. Para ela voltar a ser criança. Olha, curioso é que nós estamos falando de trabalhadores, mas que eles estão apresentando um problema, né, que lá atrás não foi desenvolvido, essa atividade. Sim, a maioria dos casos de depressão e outras doenças, elas são relacionadas à infância. Certo. Ou algum evento desencadeador na idade adulta, mas Entendi. a maioria das vezes na infância. E como tem sido a procura pelo consultório psicológico? Aumentou? Atinge mais homens, mais mulheres? Como é que está essa classificação? Então, a maioria dos casos são homens. Olha que a ainda. gente está atendendo são homens que estão nessa procura. Certo. A maioria das vezes, ansiedade, depressão, por conta de um término de relacionamento, por conta de algumas coisas na vida que a pessoa não consegue lidar. Certo. E aí a pessoa fica frustrada e ela vem e procura o profissional de psicologia. Entendi. Mas na maioria das vezes são homens. Isso é um público bom, né? Porque a gente já saiu. A gente já saiu daquela mente antiga, Que né? a mulher é o sexo frágil, que a mulher tem mais fragilidade, que ela precisa ter mais. A mulher, o empoderamento feminino também nessa área. Estamos Com discutindo certeza. isso todos os dias aqui. Mas isso é reflexo também que os homens estão mais sensíveis ou não? Não jogam mais bola? É tudo no videogame? O que tu diz disso? Reflete também, não? Mais ou menos, né? A gente fica no entretermo, né? É verdade. Olha, Mas a maioria das vezes Sim. é por conta dessa questão de falar sobre saúde. E eles também pensam, ó, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha mente tá também. tendo mais uma conscientização nesse sentido Sim. dos homens procurar a psicóloga da empresa? Com Está certeza.
Que antes não, ele tinha assim, um certo receio de se sentir... Um preconceito. Um preconceito. Eu coloquei receio para aliviar, mas era um preconceito de dizer pelo que estava passando. Com Machismo, certeza. na verdade. Sim. Né? Machismo é a palavra que define esse tipo de comportamento. Quer dizer que os homens aumentaram mais Aumentou a procura mais por homens. Olha só, que coisa, hein? Bom, nós estamos falando aqui sobre a saúde mental dos funcionários de uma empresa. Nós vivemos tempos modernos, várias cobranças do politicamente correto, da moda, da cor do cabelo, né? De como você deve se portar. Às vezes, a condição financeira não permite, como disse aqui o doutor Denis Cruz Júnior, médico do trabalho, que também tem essa experiência da fábrica, lá do executivo até o operário que está ali. Há alguns anos atrás, ainda temos tempo, né? Eu vou fazer mais uma pergunta. Há alguns tempos atrás, o que a gente ouvia dizer é que a grande parte dos operários, das pessoas que trabalham no modelo fabril, nas fábricas, era de LER. Lesão de esforço repetitivo. Isso era muito comum. E agora você observa que avançamos nesse atendimento. O doutor Denis pode até falar nesse assunto. E olha o que está em voga: a saúde mental, o bem-estar e, principalmente, ele está ali com condições de realizar o seu trabalho, voltar para casa, para que no dia seguinte ele possa desenvolver suas atividades. Pode-se dizer dessa maneira? Pode sim, com certeza. A preocupação nossa hoje de departamento médico dentro das empresas é justamente fazer o rastreio. O que é isso? É a gente buscar sempre andar um passo na frente. Ou seja, o colaborador apresentou um atestado. É um atestado de doença osteomuscular. Vamos investigar o que é. É LER, DORT, igual você já falou, brilhantemente, tem a ver. Vamos buscar ali o laudo ergonômico para saber se tem a ver com a atividade. Isso. Opa, peraí, esse CID aqui é um CID de doença crônica, é um paciente que está com diabetes. Opa, ele está com diabetes? Vamos ver os exames dele. Isso. O que está acontecendo? Exato. Não, esse CID aqui, desse colaborador aqui, rapaz, é CID-F, é psiquiátrico. Chama o chefe dele, vamos conversar, chama ele em consulta. Ele vem, passa consulta com a gente, passa para a psicóloga da empresa, passa com o assistente social, depois conversa para ver qual que é realmente o caso dele, chama a chefia e conversa com a chefia, dando noção para ele da situação do colaborador. Para não ser taxado aquela história, né? É doido, é fraco da cabeça. Putz, isso é muito ruim. Que no distrito isso é terrível, né? É terrível isso. Você entrou na sala do psicólogo... É doido. Tá com problema. Pronto, lascou-se. Isso é ruim. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. De abordagem do assunto, né? Até nós temos aqui no Diário da Manhã o psiquiatra Luiz Henrique, que brilhantemente comenta sobre os casos da saúde mental, de se procurar um psicólogo, de se ter tratamento, dessa busca constante que nós estamos vivendo hoje. Não é uma questão também que eu posso considerar epidêmica, mas é um problema da vida real, do cenário que hoje nos encontramos, do mundo moderno. Com certeza. Em todas as áreas. Em todas as áreas. E a gente também tem as ações de conscientização. A gente tem as cores. A gente está aqui no Setembro Amarelo, onde a gente conscientiza. Eu ia chegar no Setembro Amarelo. Sobre a prevenção, sobre o suicídio. Que é um caso assim, que acomete vários jovens de 15 a 32 anos. Certo. Então está bem preocupante. As empresas estão se preocupando com isso também. Porque tem casos extremos nas empresas. E aí a empresa se preocupando, fazendo essa intervenção imediata, né? Entendo. Pode sim ajudar o colaborador. Esse assunto é muito oportuno porque nós estamos hoje em Manaus. Você que nos acompanha também pelo d24m.com. Olha, daqui a pouco tem o Alerta Brasil. Notícias do Brasil e do mundo na Record News. Informação para você crescer. 7h56. Você que está nos acompanhando pela Record News, canal 27.1. Informação para você crescer. Estamos em Manaus, que tem um dos polos industriais mais importantes do país, da América Latina. Se discute sobre isenção, anistia fiscal e tudo mais. E o ser humano que está dentro da fábrica produzindo também precisa ser discutido, precisa ser avaliado, precisa ter essa atenção voltada desde o executivo
até o operário. Vou sempre repetir isso. São 564 fábricas de uma área sulframada que atinge também alguns municípios da região metropolitana e algumas rodovias que ainda não têm atividades, mas que para quando se houver ainda essas atividades possam ter essa atenção psíquica, podemos colocar dessa maneira. Sim. E assim, o médico do trabalho está aqui conosco, com toda a propriedade, com toda a sua experiência e o domínio do assunto. Nesse polo, a presença do médico do trabalho é importante. Está coberta nesse Parque Fabril da Zona Franca de Manaus, doutor Denis? Na verdade, a gente ainda encontra uma demanda muito grande, né? Sim. Por conta de profissionais. Nós sabemos que nós temos uma capacidade técnica. Sim. E diferentes grau de diversificação dentro dessa capacidade técnica. Certo. E a grande maioria dos profissionais hoje está sendo solicitado o RQE. O que é o RQE? O RQE é como se fosse uma residência. O médico, para se dizer médico do trabalho agora, Entendi. além de fazer o curso, ele tem que fazer uma prova. E depois Entendi. dessa prova, dizer ele é médico do trabalho Exatamente. confirmado. É uma especialização. Uma Sim. especialização. Para que ele tenha uma sensibilidade maior de ter esse contato com quem está dentro da fábrica. Sim, para acabar com Aquele aquela, universo. acabar aquela história que a gente está acostumado a ver aqui no distrito, né? De ouvir, o médico vai lá e só carimba. Você entrou no Eu ia consultório. falar isso pra ti, mas eu não queria te ofender. Não, aquela história, A pô, o gente médico ouve. nem olhou pra minha cara, Nem só olhou. perguntou, tu tá bem, topou, carimbou e Carimbou. acabou. Foi assim, não sei nem que médico é esse. Isso é terrível. Não lembro nem do nome do médico, rapaz. É terrível isso. Então, ouvir isso pra gente é angustiante. Eu já ouvi, eu tenho muitos janeiros acumulados nessa profissão, né? Então eu já ouvi muito isso. Que o médico lá do distrito ele nem olha pra gente. Tá lá, o time dele perdeu, ele vai lá, carimba e vai. Tchau. Terrível. Isso mudou, né? Não, a obrigação mudando. agora é obrigar o empresário que vê essa necessidade, que vê a importância do trabalho que a Provisa está fazendo junto com os médicos de trabalho, atuando para reduzir o índice de absenteísmo, ou seja, o afastamento dos colaboradores dentro da empresa, Sim. ele não está querendo mais esse médico. É. Ele não está mais querendo essa clínica, que você chega lá, tem Entendi. 100 pessoas, Não. Não dá. Não tem eficácia nenhuma. Não dá. Vai piorar ainda mais. São 7h59. Eu quero agradecer a presença do doutor Denis Cruz Júnior, médico do trabalho, a Raio de Luar Damascena, psicóloga. Parabéns aos seus Obrigada. pais. Você deve ter nascido numa lua fantástica. Raio de Luar Damascena. Estava apaixonada, né? Muito Nossa, eu ainda não tinha visto isso. Alguém já viu aqui? Não. Raio de Luar Damascena. É nome mesmo, né? É, próprio. nome registrado. Parabéns, tá? Parabenize seus pais por esse nome, muito bacana. Obrigado pelo conteúdo que foi disponibilizado aqui aos telespectadores, aos ouvintes e internautas do Grupo Diário de Comunicação. Sejam sempre bem-vindos. Qualquer atividade futura, seminário, workshops que houver, por favor, entre nessa porta e vamos compartilhar essa informação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço também. Muito obrigado.